E se você já pensa fora da caixa, ou se ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais uma conversa fora da caixa, aqui no nosso canal do YouTube, Circulando Danças e Terapias. Vamos pedir para a produção soltar a vinheta. Olá, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Conversando Fora da Caixa. Muito prazer, meu nome é Carla e eu aqui hoje, junto com a Vivi, que é minha parceira e minha irmã, estamos muito felizes porque a gente vai receber aqui dois convidados, duas pessoas maravilhosas que aceitaram fazer parte e nos ajudar então neste projeto aqui. Hoje nós trazemos aqui para o Conversando Fora da Caixa uma dupla que traz como filosofia de vida a busca da essência e principalmente viver sempre baseado nas inspirações do divino. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, e inclusive a questão de estar fazendo, né, as famosas 4 frases: "Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata e eu te amo". Só que será que a gente realmente sabe, o que essas frases significam? E mais ainda, será que a gente sabe o poder que elas possuem? Então hoje, para falar sobre o verdadeiro Ho'oponopono em sua essência, a gente traz aqui, e não só sobre o Ho'oponopono, sobre a filosofia, Huna, essa filosofia havaiana, nós temos a honra de trazer aqui, no Conversando Fora da Caixa, 2 convidados, que é a Suelen Radin e o Lucas Radin. Ambos são fundadores da Escola Huna de Valor, e a Suelen é treinadora comportamental, ela é terapeuta respiratória e há mais de 7 anos ela compartilha conhecimentos, através do desenvolvimento humano e através ainda dessa filosofia Huna, dessa filosofia, no caso, havaiana. E o Lucas é hipnoterapeuta, ele tem especialização em hipnose celular na Suíça, ele é reikiano, terapeuta integrativo e também promove o desenvolvimento humano através dessa filosofia havaiana que hoje a gente vai conhecer mais profundamente. Então, Lucas, Suelen, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de estar aqui com a gente, de nos ajudar nesse projeto aí que a gente iniciou há pouco tempo, mas principalmente por trazer para nós o significado profundo e verdadeiro, não só das 4 frases, como a gente vê aí muito sendo comercializada, mas principalmente, o significado profundo e verdadeiro desta filosofia, porque é uma filosofia de vida, né, e que a gente conhece aí como o Ho'oponopono. Então eu gostaria que vocês se reapresentassem, mas que já ficasse aqui a primeira pergunta, que vocês falassem para nós e para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, o que é o Ho'oponopono. Muito obrigada. Aloha! Que alegria estar aqui. É uma honra, uma gratidão imensa poder falar sobre essa filosofia de vida que transformou a minha vida, transformou a vida da Su. Essa filosofia que nos conectou também nesse propósito. E o Ho'oponopono é uma ferramenta que, para além dos desejos, ele nos traz essa possibilidade de ser um caminho para a iluminação espiritual, que é um caminho onde você é quem você realmente é, onde você se simplesmente pega o teu instrumento nessa sinfonia da vida e o toca. Você simplesmente é e faz o que você veio aqui para fazer, e isso traz a maior alegria, a bem-aventurança. Antes de começarmos qualquer coisa, qualquer apresentações e a gente começar a falar um pouquinho sobre, em honra àqueles que trouxeram esse conhecimento, essa mulher que está aqui em cima, Morna Nalamako Simeona, ela é a criadora do Ho'oponopono, do Eu Sinto Muito, Me Perdoe, Eu Te Amo, Sou Grato, e ela sempre inicia as suas classes, suas aulas, conversas, palestras, seminários, com uma oração de abertura que também limpa as memórias do Ho'oponopono, sem a necessidade de falar as 4 frases. Existem orações, ferramentas, que nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa nossa conversa. Então, em honra, nós vamos seguir esses ensinamentos. Eu peço licença para fazer aqui
uma oração que é a oração chamada Eu Sou o Eu. Eu vou fazer em havaiano para trazer essa energia havaiana para você conhecer também, ouvir. Quem sabe você até o momento não tivesse, você que está assistindo, né? A Carla talvez já tenha ouvido, a Vivi também, mas o idioma havaiano, essa prece, ela realizada no idioma nativo, no qual foi recebido, ela traz a sua essência, então é para além do entendimento intelectual, né? Eu convido você a simplesmente ouvir e sentir estas palavras em havaiano. E aí eu vou pedir para a Su depois fazer em português. E aí a gente pode também até falar um pouco, dependendo aí do tempo, como tivermos, sobre essa oração, sobre a profundidade dela também. Eu vou fazer em havaiano e depois a Su, ela vai trazer em português a tradução. O Aunuka I, Puamayo Maikapo, Iloko Kamala Malama, O Aunuka Ha, Kamauliola, O Aunuka Poho, que ka ele mawaho ayonoi ki apau, ka I que kinoiho na mea apau, ka ai aui ku pio anue nue mawaho ayonokai apau, ka ho mau mau o na manao a me na mea apau, O Aunuka Ho, a me ka ha, he huna kamakani na henahe, ka hua huna o kumulipo, O Aunuka I. Em português. Eu sou o eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o oco além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso o meu arco dos arco-íris atravessando as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do sopro. A invisível, intocável brisa. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Muito bom. Então, Maravilhosa. esta é a oração havaiana. Eu sou o eu. E aproveito aqui, agora que está aberto o campo, recebemos essas frequências havaianas. E aí sim inicia-se, porque a partir desse momento o portal está aberto e tudo que surge nele está em alinhamento com o divino criador, a divindade. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero dar aqui, permitir, né, e solicitar a Su que se apresente também. Mas eu sou um apaixonado pela filosofia runa, aqui estou sendo quem eu sou, seguindo essas inspirações, que é sobre o que a gente vai falar. E, Su, diz oi para essa galera Bom incrível. dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Suelen Radim, então, junto com o Lucas, nós fundamos a escola Vida Runa de Valor. Depois de muito aprofundamento, de muita vivência, de muito estudo e compreendendo que existia muito mais do que as 4 frases, nós fomos em busca de trazer para o Brasil o que estava por trás dessas 4 frases. O que tinha nesse Ho'oponopono, o que era esse desenvolvimento integral e essa forma de viver, essa harmonia de viver que existe nesse povo xamânico havaiano há tantos anos e que faz com que eles tenham essa marca registrada que é a alegria deles. Então a gente vem nos últimos 7 anos trazendo um aprofundamento sobre a filosofia runa, que é a filosofia que embasa o Ho'oponopono, e estamos muito felizes de ter a oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma com essa mensagem de que quanto mais a gente se conecta com o nosso coração, observa a natureza e aprende com ela, e se permite seguir as inspirações guiadas pelo divino, mais a gente é contribuição na vida de outras pessoas, mais feliz, abundante, pacífico a gente é e, consequentemente, mais realização nessa existência a gente tem. Então, gratidão por esse espaço, meninos, estamos muito felizes. A gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje no que é o Ho'oponopono e ver um pouquinho sobre como funciona esse método que utiliza 7 princípios que a filosofia runa, então, nos traz como um mapa para viver. Eu só queria, antes de vocês continuarem, Suelen e Lucas, deixar aqui não é depoimento, mas eu gostaria aqui de deixar a minha vivência. Eu, como
acho que a maioria das pessoas sempre ouviu, o Ho'oponopono mais com relação às 4 frases e até muito comercializado, como a gente fala, né. Questão das 108 vezes, enfim. E no ano de 2018, eu acho, se não me engano, eu estava assistindo acho que foi uma entrevista que a Maia Andrade estava fazendo e ia falar sobre o Ho'oponopono. E o entrevistado era Lucas Radin. E aí eu assisti tudo aquilo e achei formidável o jeito que o Lucas já trazia essa visão do Ho'oponopono, né, como uma filosofia de vida. E foi então que eu tive conhecimento do livro do doutor, Joe Vitale, né, e comecei a ler e comecei a me aprofundar, claro que não tanto, mas assim, a minha visão do Ho'oponopono mudou totalmente a partir disso. Então, como é importante a gente trazer esse espaço aqui, por isso que no Conversando Fora da Caixa a gente tem esse objetivo de trazer essas conversas que as pessoas ou não sabem ou se sabem, sabem muito superficial. Então eu gostaria antes de deixar aqui esse depoimento, que o meu conhecimento do Ho'oponopono foi aprofundado graças a vocês. Então, para nós é uma honra ter vocês aqui falando sobre isso. Gratidão, querida Carla. É uma alegria perceber que isso está trazendo frutos e está trazendo, na verdade, uma consciência mais aprofundada, né? Eu acho que todas essas formas de práticas do Ho'oponopono, seja 108 vezes ou as ferramentas como elas são passadas, o Ho'oponopono ele pode ser utilizado também para conseguir alguns objetivos, sanar algumas situações específicas, conflituosas. Nós podemos ter essa resolver algumas coisas práticas da nossa vida com o Ho'oponopono da sua forma mais exotérica, né, mais assim prática. E são degraus, né? É natural. Acho que cada pessoa ela vai sintonizando-se de acordo com o seu próprio caminhar. Então, quem está aqui assistindo, quem sabe já está na hora, né, de dar esse próximo passo. E todas elas são válidas. E eu sinto-me muito alegre, muito feliz por ter caído nas mãos do Joe Vitale, né, que é um grande marqueteiro, a pessoa que fez o Ho'oponopono se tornar uma palavra conhecida mundialmente, porque senão seria essa história do Dr. Hugh Lane, que é um médico, ele é psicólogo, PhD, que curou uma ala psiquiátrica inteira de uma prisão estadual do Havaí, sem nunca ter prestado consultas ou ter feito um atendimento particular ali, privado com os pacientes. Criminosos insanos nessa ala psiquiátrica foram curadas sem nunca ter feito uma consulta com o PhD Dr. Hugh Lane. Então o Joe Vitale, que também é um marqueteiro que leva isso para milhões, milhões, milhares de pessoas, então ele trouxe isso para o mundo. E a Morna Simeona, que é a criadora do Ho'oponopono, ela sempre disse, e eu sei disso porque hoje eu atuo, né, como voluntário na Fundação do Eu, que foi criado por ela, essa fundação que promove os seminários, os cursos de Ho'oponopono, então eu auxilio a levar em diversos países, mas principalmente no Havaí, onde eu fui algumas vezes, e, e ela sempre a minha instrutora, minha professora, que é a Wayalea Craven, ela estudou por 30 e tantos anos com a Morna, viveu com ela, e ela sempre dizia que a Morna falava que o Ho'oponopono seria uma palavra conhecida mundialmente. Household word. Então, seria uma palavra conhecida. E eu sinto que esse é o momento. Está ficando cada vez mais conhecido, porque eu duvido que tenha alguém hoje, assim, é muito difícil ter alguém que nunca viu Que uma não são. plaquinha com eu sinto muito, por favor me É perdoe, verdade. eu Uhum. te amo, sou grato, né? Nas casas esotéricas, até nas lojas de departamento, Nos às vezes tem coisas. consultórios, né. Exato. Então é uma coisa que não é mais um conhecimento velado, é algo que está se expandindo cada vez mais. Isso é muito bom, é muito bom. Mas aí alguém é fisgado, né? O que que é isso, né? Qual que é o que está por trás disso? E esse livro do Joe Vitale é a porta de entrada para muitos do Limite Zero. Uhum. E o que que é Ho'oponopono, então? O Ho'oponopono é uma palavra em havaiano que significa causar, né, ou gerar, e pono é harmonia, uma das traduções, né? Harmonia, equilíbrio. Então, nessa palavra nós temos Ho'oponopono,
pono, 2 vezes pono. Então é causar harmonia. Mas uma das traduções também pode ser corrigir um erro, tornar o certo mais certo, é trazer equilíbrio, trazer justiça, trazer harmonia para as situações. Então, toda vez que eu faço o Ho'oponopono, eu estou trazendo harmonia, eu estou trazendo equilíbrio. E é muito simples a prática, na verdade. E eu acho que é isso que torna as pessoas, vamos dizer assim, é até duvidoso. Será mesmo que é só dizer eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato? Quando a gente começa a entender mais profundamente o significado dessa filosofia, utilizá-la como uma filosofia de vida, aí a gente leva a um resultado muito mais expressivo na nossa vida. Mas só pelo fato de nos adentrarmos nessa egrégora do eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, nós já recebemos as influências muito positivas. Então, coisas acontecem, sim, coisas que poderiam ser julgados como milagres, acontecem. Coisas extraordinárias acontecem quando nos permitimos experimentar o novo. É uma ferramenta que nos leva à iluminação espiritual, como eu falei. Não que eu sou iluminado, como cada um de nós somos, mas não que eu viva nesse estado de iluminação o tempo todo, porque basta um pensamento e nós nos tornamos um com a divindade. O Ho'oponopono é para nos alinharmos com essa inteligência superior, que a Morna chama de divindade. Não não escolheu chamar por querido Deus, né? Pai, querido Pai, ou Deus, por conta de N crenças que já existem acerca disso. É algo muito maior, vai para além de um conceito, é essa inteligência superior que tudo abarca e que nos dá essa oportunidade de viver aqui. Então, é esse alinhamento com o Divino Criador. Ela dizia que todos nós temos contato direto com Deus. Nós temos contato direto com a divindade. Ela, sendo uma kahuna, que é a guardiã do segredo, ela detém o conhecimento e ela é uma guia dentro desse caminho. E ela dizia que nós não precisamos de um guru, de um mestre, de alguma coisa externa a nós para nos mostrar o caminho, pois nós já temos conexão com a nossa divindade. Nós somos criados por ela, estamos conectados com ela, então não precisamos de algo externo. E ela sempre encoraja a essa reconexão com a nossa divindade interior através dessa prática Ho'oponopono, que é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. O perdão é um assunto universal, né, gente? É falado em diversas linhas. Jesus prega muito sobre o perdão. O perdão é a chave para qualquer coisa, para alcançar qualquer coisa. É a liberação, é deixar ir, é soltar a necessidade de controle e permitir que essa inteligência superior atue através de nós. Mas precisamos soltar o julgamento, soltar as críticas, soltar as ideias que temos sobre as coisas. E isso é muito difícil, porque nós estamos acostumados e aprendemos que temos que controlar tudo, planejar tudo, e tem que ser assim, 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 plano A, plano B, tem que ter várias formas de fazer, tem que controlar todas as variáveis possíveis. E a Morna, então, ela vem e nos convida a soltar e a permitir que a vida se desdobre diante de nós, que sejamos guiados por essa inteligência superior e não a mente consciente, que tem uma percepção extremamente limitada da realidade, que tente controlar as coisas, fazendo o que acha que precisa, mas é permitindo que essa consciência superior, através de nós, nos faça o que nós temos que fazer aqui. Cada um tem um propósito, um blueprint, um caminho que deve seguir aqui para ter a maior evolução, maior crescimento. E quando estamos alinhados com a divindade, nós vamos receber o que é perfeito e ideal. Nós vamos ter a maior alegria que nenhum dinheiro, nenhum emprego, nada pode nos oferecer a alegria que é ser quem realmente somos. Ser a identidade própria, como eles falam. E o eu te amo, sou grato, o eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, nos coloca em alinhamento com quem realmente somos. E aí nós desempenhamos o nosso papel aqui no mundo, que pode ser comunicar da forma como eu venho fazendo nas redes e na vida e trabalhar com ferramentas como hipnoterapia ou psicoterapia ou outras ferramentas holísticas, mas também não é só na área da saúde humana. Às vezes o meu propósito aqui
é construir casas. Talvez o meu propósito aqui seja vender casas, que não é só vender casas, apartamentos, imóveis, mas é vender e encontrar aquilo que é perfeito, ideal para uma família que está buscando um espaço onde eles vão ser felizes. Então, cada um tem um propósito. E esse propósito, isso que eu vim aqui para fazer, é o que vai me trazer maior alegria em todas as áreas dessa experiência. Então, eu não fico querendo controlar o que dá dinheiro, o que é certo, o que me disseram que é bom, que agora é um conhecimento espiritual, eu tenho que seguir na linha espiritualista, que tem que ser assim, assim, e tratar as pessoas e não sei o quê. Talvez o meu propósito esteja em outros âmbitos. E se eu estiver com eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, o tempo todo em conexão com a divindade, ela vai me levar àquilo que eu tenho que fazer. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando com vocês. Mas basicamente é isso, né, que o Ho'oponopono faz. Nos leva a coisas extraordinárias, melhores do que poderíamos imaginar. Então, eu paro de falar para dar gratidão pelo Não tem momento. problema, a gente fica escutando aqui com o maior prazer. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta aqui, Vivi, que é até uma curiosidade, acho que de muitos para a Sueli, para o Lucas, tanto faz, porque a maioria das pessoas não tem noção, do que essas frases representam, porque às vezes a pessoa tem até um significado meio, assim, equivocado, né? "Ah, eu sinto muito, me perdoe, mas quem me perdoe?", sabe? Às vezes quando a gente, por exemplo, comenta, porque eu já cansei de falar para pacientes meus fazerem Ho'oponopono, inclusive indicar o livro do Dr. Joe Vitale, O Limite Zero, para lerem primeiro, tudo, terem uma noção. Tá, mas vou pedir perdão para quem? Normalmente eles me pedem isso. Então, não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre isso antes da gente continuar aprofundando no caso do assunto. Claro, a gente pode falar assim. E uma coisa que é bem interessante quando as pessoas entram em processos de autoconhecimento ou quando acontece algo na nossa vida que nos leva a termos mais contato com nós mesmos. Normalmente é quando há uma falência, há uma doença, quando há uma separação, algo que seja desafiador e que aí a gente é empurrado a olhar para a nossa vida e traz Essa essa era a minha pergunta para responsabilidade vocês. e traz essa autorresponsabilidade. Queridos, eu tenho que olhar para isso, né? Como é que Aham. faz isso agora? A vida tá me jogando isso aqui, de quem é a culpa? Então, esse aprofundamento da autorresponsabilidade também nos traz essa dita culpa. E o Ho'oponopono vem para nos limpar também dessas memórias, dessas crenças, desses acontecimentos de eu deveria ter feito diferente, eu tinha que ter agido de outra forma, o outro é que está errado, eu não vou pedir perdão para ninguém, porque eu não tenho que pedir perdão, sou eu aqui a vítima. Imagina, eu que estou sofrendo, como é que eu vou estar pedindo perdão para essas coisas? Então, o Lucas vai trazer aqui para gente essa visão do eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa vivência do Ho'oponopono, que lembra, é diferente você saber sobre um conhecimento e você viver um conhecimento. E o Ho'oponopono, ele está o tempo inteiro nos convidando a viver esse conhecimento, me relacionar com ele. Na nossa vida tudo é relacionamento. Não são as coisas que nos ditam quem nós somos, mas é aquilo que a gente escolhe ser diante do que nos acontece. E o Ho'oponopono é esse convite para viver e ser a forma mais amorosa, pacífica e sempre buscando a harmonia em qualquer situação. Então, o Lucas vai nos explicar aí o conceito das 4 frases, dessa forma maravilhosa que ele traz, e também eu acho que vale a gente falar um pouco mais sobre as memórias. Então, o conceito de como acontece essa purificação, Lucas, acho que na sequência tu já pode trazer que essa didática que você traz é perfeita para a pessoa compreender e colocar em prática desde já. Boa. Eu gosto muito da imagem só. Eu gostaria de pedir para deixar a câmera com todos nós, que aí eu me sinto sentado aí, porque eu gosto dessa sensação de estar Aí, sentado com vocês aí na mesa. Eu acho que o público também vai gostar de
se sentir sentado aqui, nós todos aqui. É como se fosse um Isso, círculo. ótimo. Então, bom, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Poxa, mas o que que eu fiz de errado? Se a pessoa que tá falando coisas negativas pra mim, se a pessoa que tá me julgando, a pessoa que veio e me, sei lá, deu um buzinão no trânsito, enfim, é, todas essas situações conflituosas dentro da filosofia do Ho'oponopono são memórias. Então, processos de sintomas no corpo físico, alergias, dores ou desavenças na família, pessoas que reclamam, tudo que é tido como negativo são memórias sendo reencenadas, porque originalmente todos nós fomos e somos feitos à imagem e semelhança da divindade, é um estado zero que eles falam, né? Que no budismo a gente conhece como void, né? Esse vazio. Então, esses conceitos do Ho'oponopono, da filosofia runa, não são novos e não são exclusivos do Havaí. Esses conhecimentos eles são encontrados em várias linhagens. É como funciona o universo, basicamente. Então, você vai lá, tem o Kybalion, tem os Upanishads, tem a Uhum. Bíblia, que são conhecimentos milenares. Os havaianos usam desses conhecimentos. Serge Kahili King, que é o decodificador da filosofia runa, ele organizou, sintetizou isso que eles viviam nessa forma como a conhecemos, com 7 princípios, mas são conhecimentos que já estavam aí, já eram utilizados por N povos ao longo de todo o globo, né? Então, é entender que não é um conhecimento exclusivo do Havaí ou nada disso. É uma forma de consolidar, de colocá-los ali para entendimento e auxiliar na nossa vivência. Então, tendo dito isto, a filosofia runa, ela é universal. Então, ela engloba tudo aquilo que funciona. E o Ho'oponopono é algo que funciona. Ho'oponopono é uma ferramenta, né, dentro de uma filosofia muito maior, que é a filosofia runa. E o Ho'oponopono também em si é um caminho, mas ele é muito simples. A gente quer intelectualizar, quer entender, racionalizar, quer compreender por A mais B o que cada coisa significa. E a Morna sempre dizia, é limpar, limpar, limpar. O Dr. Hewlett, então, nem se fala, né? Nos seus seminários, ele viajava o mundo todo, 20 e tantos países, 30 países, levando o Ho'oponopono, esses conhecimentos, e principalmente no Japão, é, eles têm um intelecto muito apurado, assim, e a gente vê como nós também temos esse intelecto muito desenvolvido e damos muita atenção ao intelecto. E, e não tem muito o que trazermos para além da simplicidade da autorresponsabilidade. É uma simplicidade que muita gente não consegue fazer. Porque o que é autorresponsabilidade? É aceitar e dizer, tá bom, eu sou responsável pela minha vida. Basicamente isso. A maioria das pessoas vive jogando a culpa no governo, na situação econômica, na pessoa que fala algo negativo para mim, nas críticas, no julgamento, no meu relacionamento, em casa. E parece ser muito real que o problema é o outro, mas na verdade o problema está em mim, está no meu subconsciente. Existem memórias em mim que estão contribuindo para aquela fala desagradável do outro. Há memórias em mim que estão contribuindo para o governo fazer o que faz, se isso está na minha percepção. Tem gente que não está nem aí para o governo e está vivendo super feliz. Então, por que algumas pessoas se incomodam com o governo atual? Outras pessoas estão vivendo a vida, estão felizes e nem falam sobre, não é um assunto do cotidiano delas. Por que algumas pessoas se incomodam com o futebol, enquanto outras parece que estão alheias a isso? Então, o que faz com que nos conectemos com assuntos específicos? São as memórias. Então, memória é um registro, é um dado, é algo que nós já vivemos, são percepções que já tivemos nessa ou em outras existências que estão armazenadas no subconsciente. Então, tudo que a gente já viveu está no subconsciente. E o Ho'oponopono, ele neutraliza esse conteúdo emocional negativo ou percepções negativas, as memórias incorretas que é dito, né? Então, todas as desavenças e corrupção e fome e tudo o que está no meu mundo, porque está no meu mundo, tudo que eu percebo como negativo está em mim, em algum nível. Um registro existe em mim, porque senão eu não me conectaria com aquela situação arquetípica ou com
aquela causa em si. E a ideia de utilizar o Ho'oponopono é ter a consciência, assumir a responsabilidade que eu faço parte desse problema, porque se eu estou vendo está em mim, e eu peço a divindade que limpe. É muito simples. Eu assumo, eu sou responsável, então eu vou limpar em mim. Sou responsável, então eu sou culpado pela fome? Não, não é que eu sou culpado e que eu causei aquilo. Eu tenho parte, eu tenho contribuição, eu tenho em algum nível algum dado que me conecta a isso. Então é uma responsabilidade minha fazer a liberação, pedir a neutralização. E aí eu me conecto com a criança, que é o subconsciente, e peço a limpeza, que ela leve ao pai, que é o eu superior, e o eu superior conduz à divindade. É só uma forma de dividir a nossa consciência, a nossa identidade própria para fins didáticos. Mas basicamente é a divindade quem vai fazer a limpeza em mim e em todas as pessoas. Então, com o Ho'oponopono, move-se montanhas, assim, porque quando você faz a petição, que é a petição, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Você traz isso e aquele pensamento da desavença, da injustiça que você vê lá fora, isso é liberado. A divindade desce no seu sistema, ela faz a varredura dos dados de tudo que você já viveu, desde a sua origem até o momento atual, tudo que você já viveu que tem a relação com aquele problema, aquela situação que você está vendo, as pessoas, tudo isso, a divindade ela eleva, transmuta, neutraliza e devolve essa informação neutralizada no zero. Então, aquele pensamento ele se torna zero. Você se torna um com o divino criador, pai, mãe, criança. Então, você se torna um ser iluminado quando há essa união, pai, mãe, criança. Nós somos seres, é uma trindade. Então, só para você notar, né, como tem várias linhas que falam sobre essa trindade, a chama trina, pai, filho, Espírito Santo. No Ho'oponopono nós temos pai, mãe, criança e a divindade interior, que é quem torna tudo isso possível. Então a ideia com o Ho'oponopono é sempre voltar ao seio da divindade, é voltar ao todo, é reintegrar, é ser mais uma vez a vida, é ser Deus, é manifestar a presença divina aqui na Terra, é ser quem se é. E quando estamos presos nos julgamentos e ressentimentos e mágoas e coisas que nós estamos acostumados, né, gente? Eu mesmo, às vezes, muitas vezes, né, sinto raiva, sinto pensamento, tenho pensamentos negativos e julgamentos. Nós estamos aqui para limpar. Então, estamos num lugar propício para perceber esse tipo de padrões, de memórias, de pensamentos, de lixos emocionais, realmente, porque é um lixo emocional, é um registro que está no subconsciente ocupando espaço, que está causando sofrimento. A memória sempre leva ao sofrimento. Então, estamos aqui justamente para limpar, principalmente na tua família, principalmente nas pessoas que estão no teu entorno, teu filho, teu cônjuge, ou os teus pais, quem você mais tem dificuldade. É ali que está a cura. É ali que está a liberação suprema que vai te levar à maior evolução. Então, você assumindo responsabilidade, você para de lutar contra as pessoas e querer mudar a tua sogra, querer mudar não sei quem, querer fazer diferente. Não, você assume a responsabilidade. Meu, essa pessoa está na minha vida, essa situação está na minha vida, que gloriosa oportunidade de deixar ir, de perdoar, de liberar, de soltar e me tornar mais uma vez quem eu realmente sou. Então eu sinto muito, não é que eu digo, eu sinto muito para a pessoa, poxa, eu tenho que pedir desculpa para ela. Não, eu sinto muito é a mim mesmo, porque eu perdi o milagre da vida. Eu perdi a oportunidade de fazer as pazes. Quando eu tenho o julgamento da pessoa, ou daquela situação, ou um pensamento de falta, nossa, eu sinto muito. Eu me arrependo. O Ho'oponopono é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. Então, eu sinto muito, eu me arrependo. Eu sinto muito. O arrependimento não é culpa. Eu só reconheço que eu não tive a melhor e mais elevada consciência naquele momento, a escolha perfeita e ideal naquele momento. Então, eu sinto muito, eu me arrependo
e eu faço um compromisso comigo mesmo, né, de não repetir aquilo de novo. Errou, tá errado, não se erra mais nisso. Então eu sinto muito, me arrependi. Por favor, me perdoe. Mas é a pessoa que tem que me perdoar? Não. Também pode ser também, mas primeiro eu faço para mim, porque a divindade tem que me perdoar, ela nem tá aí porque está fazendo, ela está simplesmente permitindo tudo isso ser uma possibilidade e uma realidade para você. Então você tem que se perdoar por ter cometido esse erro de pensamento, de ressentimento em algum momento, se você não sabe, não tem problema, mas por favor me perdoe. Então, eu me concedo esse perdão pela transgressão, pela ideia incorreta, por ter perdido o milagre da vida. Abro espaço. Quando eu faço isso, eu sinto muito, me perdoe, é como se aquela memória ela subisse, foi, divindade levou, neutralizou, ficou espaço, eu te amo. Eu trago essa energia que é a única energia que realmente cura, né? Então, o eu te amo traz esse preenchimento com algo mais elevado. A divindade devolve no seu estado zero, neutralizado. Sou grato, eu agradeço. Aí eu agradeço pela oportunidade, primeiro, de limpar, né? Agradeço a, a pessoa que está na minha vida, aquele chefe que fica pegando no meu pé, aquele supervisor que fica me diminuindo, aquela pessoa. Eu agradeço, porque ela, justamente por ela, que eu consegui perceber em mim uma memória de ressentimento ou uma memória de menosprezo, de insegurança em relação a mim, a minhas capacidades. É graças a essas pessoas que nos incomodam que nós temos consciência das memórias que estão em nós. Então eu agradeço, porque tudo é bênção. Isso não veio para me punir, eu não estou aqui pagando os meus pecados, apesar de ser uma memória que limpa os karmas, de liberação de karmas ancestrais e nossos próprios. O Ho'oponopono e a vida, situações, elas não acontecem para eu pagar pelos pecados e erros que eu cometi. É só vem como uma oportunidade de eu fazer as pazes. E aí quando eu escolho fazer as pazes, ao invés de lutar, de manipular, de querer conduzir de uma forma específica, ou querer resolver, ou acabar com aquela situação, eu simplesmente assumo a responsabilidade de que há algo em mim. Se isso está na minha vida, tem alguma coisa comigo. Se eu estou presente em todos os problemas da minha vida, lá no meu trabalho, eu estou presente nos problemas da minha casa, eu estou presente em tudo que me acontece de ruim, eu estou presente. Então eu devo ter alguma coisa a ver com isso, né? É verdade. Eu assumo, eu assumo que eu tenho alguma coisa a ver, então eu assumo a responsabilidade e eu só faço a minha parte. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, e eu fico nesse estado zero. Não sei se você notou lá na oração, eu sou eu venho do vazio à luz. Então, eu sou o eu com E maiúsculo, não o eu pequenino, Lucas aqui, 31 anos, 32, nem sei quantos. Não sou esse pequenininho aqui. Eu sou o eu com E maiúsculo, divino criador, pai, mãe, filho, todos em um. Eu, com E maiúsculo, venho do vazio à luz. Esse vazio é o vazio de pensamentos, vazio de julgamento. Esse eu maiúsculo vem através da inspiração. É o eu venho à luz, né, desse vazio. Eu venho do vazio à luz. Então vem a inspiração do que fazer, de como fazer, do que falar, de como agir. E aí que o Ho'oponopono começa a me conduzir pelo caminho que eu devo seguir e fazer. E aí eu sou muito mais feliz do que eu jamais seria se eu tentasse controlar com a minha mente. Basicamente, Muito esse é o legal. significado das frases. Deixa eu só um pouquinho, como é importante a gente saber e ter noção de todo esse conhecimento, porque assim, às vezes as pessoas trazem a responsabilidade, mas elas ainda tentam controlar o desfecho daquilo que elas estão querendo. E aí depois elas dizem: "Ah, o Ho'oponopono não dá certo, o Ho'oponopono não funciona". E eu gostaria depois, se vocês pudessem falar um pouquinho disso também, mas assim, além de você trazer a responsabilidade, como é importante esse soltar, é deixar que o divino trabalhe em você e traga as inspirações, não você continuar controlando, querendo que o resultado seja assim, o assado. Por isso que muitas vezes Daí depois não é dizem, soltar, né? por isso que daí muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu faço Ho'oponopono, mas não adianta". Mas você entendeu direitinho o que que é o Ho'oponopono, porque é muito mais profundo, né?
É Suelen, muito Lucas, eu também queria deixar registrado aqui a minha alegria de vocês estarem conosco, conversando fora da caixa, e de trazer esse assunto de forma profunda. Isso é maravilhoso que eu acabei de ouvir agora. E eu gostaria, como a Suelen falou antes, que existe momentos na vida que você não tem para onde fugir, você precisa encarar. Às vezes a gente vai carregando, empurrando com a barriga, mas chega uma hora que você precisa olhar. Eu suponho que isso tenha acontecido com vocês e vocês foram procurar se entender, se conhecer e o Ho Oponopono chegou até vocês. Então, se vocês puderem falar como que foi esse processo, porque eu acredito que isso foi tão transformador para vocês, que vocês fundaram essa escola. Tipo, tá, foi muito bom para nós, nos ajudou, vamos passar para os outros também, né? Foi mais ou menos esse processo, foi assim? perfeito. Obrigada mais uma vez, né, por vocês abrirem esse espaço. Nós também estamos muito felizes. Deus é maravilhoso, a vida é mãe amorosa. Eu acho que não existem acasos e Deus vive reunindo os seus para que a gente possa, de fato, continuar expandindo e sendo contribuição aonde quer que a gente vá, até que todas as pessoas possam ser livres e felizes. E assim se faz a paz. É, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, depois o Lucas pode falar sobre a dele. É, a vida, ela sempre está nos convidando à expansão. A gente pode resistir, e ok, mas em algum momento a gente vai viver um sofrimento, essa memória ela vai se apresentar de alguma forma, e aí, como nós conversamos, vem através de uma falência, vem através de uma traição, de uma doença, de uma morte, de um divórcio, do que for. Isso se apresenta na nossa vida. E fazer o Ho'oponopono também, com esse olhar, não faz com que os problemas nunca mais não aconteçam, né? Opa, comecei a fazer o Ho'oponopono agora, nunca mais eu vou ter problema. A gente sempre vai ter algum desafio, porque esse desafio é o degrau que nos leva à expansão. E aí a gente pode lidar com ele de várias formas. Eu tive um processo de saúde no meu corpo e foi um momento onde eu achava que eu estava muito feliz na minha vida, que eu estava muito realizada. Eu estava num trabalho muito bom, com pessoas muito boas, executando o que eu achava que era o meu propósito ali. E eu acredito que tenha sido parte dele também, porque a gente vai evoluindo e as coisas também vão mudando se a gente permite se soltar. E no momento em que eu tive, então, o diagnóstico que eu estava com um tumor no ovário, a vida começa a apresentar outras e outras coisas. Porque, de fato, quando a gente tem uma notícia assim, a gente também dá espaço para ouvir um pouco mais aquilo que está acontecendo. Eu acho que foi nesse momento onde eu fiquei mais presente na minha vida, para entender o que estava acontecendo no meu corpo. Eu tinha um menino pequeno, o que está havendo aí? E mesmo assim, eu ainda não conseguia perceber aonde que estava isso. E aí eu comecei a ter sonhos muito lúcidos. Num dos meus sonhos, o Lucas estava e me dava uma orientação muito clara, que era referente a um livro que a gente escrevia. Esse livro, ele existe, está na sua segunda edição, então, O Poder da Escolha Certa, que foram 21 dias de dicas. Esse livro aconteceu quando eu morava em Concórdia e o Lucas morava na Meia Praia. A gente começou a escrever à distância e ele simplesmente se fez, assim como Que é uma legal. inspiração, ela simplesmente acontece. E então nós lançamos esse livro sem editora, lançamos de forma própria e as coisas começaram a se desdobrar. E em poucos meses eu pedi demissão, vendemos a nossa empresa, mudamos para Porto Belo e começamos então a trabalhar junto, eu e o Lucas, através do desenvolvimento humano. E o que a gente percebia era que as pessoas, quando iniciavam o processo de autoconhecimento, normalmente não tinham a sorte que eu e ele estávamos tendo, que era de ter alguém próximo para compartilhar isso.
Alguém para poder É conversar verdade. sem parecer maluco demais? Alguém para Uhum. contar que estou me sentindo culpado e não quero exatamente um conselho sobre aquilo que eu devo fazer. Eu acho que eu quero só um lugar para me sentir seguro e falar, expressar sobre isso. E foi nessa consciência que nós fundamos o curso que era do Ho'oponopono e que desde o primeiro momento a gente entendia que precisava de uma reunião online todos os meses para as pessoas poderem falar sobre aquilo e terem um lugar seguro. Então a escola veio dessa consciência, ela se expandiu. Nós também fomos buscando outras linhas para trazer essa compreensão de como a filosofia runa também está inserida dentro de todos esses outros conhecimentos. E uma das coisas que mais fez sentido para nós foi unir tudo isso com o desenvolvimento ético, moral, de propósito e de valores. Os nossos valores são muito importantes. Entender aquilo que nos guia, aquilo que é valoroso, também nos conduz a um caminho mais leve. E a maioria de nós não sabe os nossos valores. Tem valores herdados, tem valores da sociedade, mas não compreende os seus próprios valores. O que de fato ali na minha vida é inegociável. É aquilo que faz com que eu comunique melhor os meus limites, me tira de muitos problemas, porque eu, sabendo os meus valores, posso falar: comigo funciona até aqui. E de forma muito respeitosa, amorosa, a gente começa a delimitar até onde eu não me sinto invadido, invadida. E aí traz muito mais segurança nos nossos relacionamentos, mais felicidade, menos conflito, que é a ideia do Ho'oponopono. Como eu faço para trazer mais harmonia na minha vida? Então, essa foi a caminhada para que a gente construísse isso, e foram as mudanças que trouxeram muitas transformações e alegrias na nossa vida. Caminhos que nos levaram à realização pessoal. E a observação, eu acho que da natureza também nos ensina muito. A gente esquece que nós somos essa É natureza. verdade. Nós somos a água, nós somos a terra, nós somos aí a parte de estrutura, de organização, nós somos os nossos pensamentos, o ar ali que está trazendo, se ele me envolve, se ele se torna uma tormenta dentro de mim, eu me torno aquilo. Mas se eu sou brisa leve, eu trago essa harmonia e então eu sou aquilo que essencialmente eu sou, que é o amor. Nós somos esse fogo do espírito, do coração, do propósito que arde, que serve, que encontra maneiras de desenvolver, de transmutar aquilo que não serve. E a gente vai se afastando dessa natureza interna e, claro, externa, e para de observar com presença as coisas. E por isso eu acho que também a escola traz muito desse conhecimento que bebe dessa filosofia havaiana, que é o xamanismo havaiano, que é volta para a natureza. Ela é simples, pedagógica e ela funciona. Se funciona externamente, vai funcionar com você. Observa. E aí, nessa observação, a gente tem a oportunidade de usar a ferramenta. Quando eu observo um desequilíbrio em mim, no meu corpo, na minha vida, eu utilizo a ferramenta do Ho'oponopono, trago para cá com presença, consigo fazer escolhas mais conscientes, abro espaço, limpo então essa memória, e aí o divino conduz. Olha, Lucas, vai lá e faz a hipnoterapia, porque ela vai te auxiliar e vai fazer com que você conduza mais pessoas. Olha, Suelen, vai lá e faz o aprofundamento da voz e rei, porque tu vai entender qual que é os sintomas quando é já no corpo, quando é psicossomático. Vai e faz a aula de música, que a música vai te ajudar nas meditações. Às vezes parece nada a ver, gente. Tipo assim, meu Deus, mas para que eu vou fazer isso aqui? Eu não estou entendendo. Ou então,
tá indo tudo tão bem, e aí eu sinto que tem um ímpeto em mim que me diz que eu tenho que abrir um podcast, abrir um trabalho extra que me conduz a fazer comida. Comida, mas nada a ver comigo. Eu acho que não. Eu gosto, mas não é. Pois a pessoa começa a fazer e ela descobre que era tudo o que ela precisava. Quando a gente solta essa resistência, né, dessa barreira de não, mas não é desse jeito, não, mas não é isso que eu gosto, não, mas não sei o quê. E eu me abro então para as experiências, eu fico cada vez mais alinhado com aquilo que é harmonioso, pacífico, abundante e que me realiza na vida, porque vem de um canal limpo que tudo sabe, que é esse divino. E aí o Lucas também pode trazer, né, a experiência da vida dele. E aí, como é que eu sei se é uma inspiração, né? Será que é por ali mesmo que eu tenho que ir? Pergunta. Era a minha próxima pergunta. Como é que eu sei se é esse o caminho mesmo, gente? Porque tem tantas coisas. Se tem tantas coisas, é memória, né? Se tem tantas coisas, limpa um pouquinho mais. O que é limpar? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E quando se está nesse estado zero, quando você está num estado inspirado, você simplesmente faz. Vai lá e pergunta para um artista da vida que faz uma bela de uma obra, é uma baita obra, como no Rio Grande a gente fala, uma baita obra de arte, vai lá e pede para ele como é que ele fez, né? O que técnica ele usou, como ele se programou, como é que foi. Ele vai dizer que eu simplesmente fiz, eu simplesmente fui seguindo. E o estado de inspiração é basicamente isso. Quando eu fiz essa transição, eu trabalhava numa loja de autopeças, eu vendia peças do sistema de arrefecimento dos carros e eu já conhecia o Ho'oponopono. E muitas pessoas acreditam que eu começo a praticar e aí a minha vida já muda de, sei lá, 180 graus, né? Mas nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. Pode acontecer, sim, mas não é tão frequente como muitas pessoas querem, né? Eu quero para amanhã, ou para hoje de noite, se possível, né? Comecei de manhã, quero Pra a já. noite já resolvida a minha vida. É agora a pílula, né? Nesse momento que a gente está vivendo de tantas informações, eu tenho todas as técnicas, tudo que eu quiser, eu tenho disponível. Em relação a conhecimento, assim, é só dar um Google que a IA já me mostra todos os autores que falaram sobre aquilo. Então eu quero tudo para ontem, para hoje é muita coisa. E o Ho'oponopono nos convida a volta, vem aqui, fica presente aqui e só sustenta esse estado de presença. Só sustenta o estado zero, vazio, porque aí, independente da situação externa, tipo eu vendendo sistema de arrefecimento e levando para consertar os radiadores e tal, eu poderia muito bem ter o pensamento, cara, agora eu sou espiritual, eu tenho um conhecimento que eu preciso. Eu já fazia o processo de compartilhar os áudios e tudo mais, mas eu estava em paz com aquela situação. Antes eu ficava ansioso, eu ficava inseguro, porque as contas elas estavam no limite, tinha que trabalhar para fazer, para pagar os boletos e os clientes assim, não tava daquele jeito. O cheque que voltava, usava muito cheque na época. Então, o cheque voltando e coisas acontecendo e tendo que cobrar um monte de coisas. E eu perdi a paz. E quando eu conheci o Ho'oponopono, ele me trouxe a paz diante daquele caos, que era um aparente caos. Na verdade, só tava lá para me incomodar, para me cutucar, para eu tomar uma atitude, entende? Então, as coisas começam a ir mal, não é para te punir, como eu falei, né? Ressaltando, nada é contra você. O mundo não está contra você. O mundo é um lugar seguro. Se nós abrirmos mão da resistência e permitir que as coisas sejam como elas são, isso se resolve muito mais rápido do que nós imaginamos. Não precisamos sofrer com as situações. Eu sei que pode ser desafiador, tá lá, tá no vermelho, tá acontecendo alguma coisa, tá com uma situação de saúde na família. Eu sei que é desafiador, mas resistir a isso não vai ajudar em nada. Então, naquele ponto, quando eu comecei a viver o Ho'oponopono, de ficar o dia inteiro, é o dia inteiro, não é 15 minutos, não é 108, não é
20 minutos por dia. É o dia inteiro, gente. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se você olhar para sua mente, você vai perceber que o dia inteiro ela tá aqui, ó, pipocando, que nem um macaco pulando de galho em galho, o tempo todo julgando, o tempo todo fazendo movimentos e querendo controlar. Então, tudo isso, esses movimentos, são memórias. E a ideia do Ho'oponopono é deixar isso ir para estar e ser o que você é aqui agora, nesse instante, com o que é verdade. Isso é a verdade. A verdade é esse momento. Existe uma realidade que é a realidade objetiva, o que é verdade, e existe uma realidade psicológica, que é essa com base nas memórias, do que a gente acreditou, do que a gente herdou, do que vimos, lemos. Então, muitas vezes confundimos a verdade com a verdade psicológica, e essa não é a verdade. A verdade acontece aqui na vida, agora. E o Ho'oponopono nos leva de volta à vida. Ele nos traz a presença diante do que é. Porque quando eu olho para aquela conta que está no vermelho, como quando eu fazia lá, trabalhando com autopeças, e eu julgava o governo, a economia, tá todo mundo quebrado, tá não sei o quê. Não, cara, enquanto nós estávamos lá no vermelho, tinha muitas lojas e empresas de radiador que estavam voando e Automec, várias feiras de muitos fornecedores que se encontravam e estavam em plena expansão. Então, como assim? Tá todo mundo quebrado? Eu que tô lá sintonizando com essas memórias. Tem essas memórias em mim. Então, não tem nenhuma vítima aqui. Eu sou responsável. Então, assumindo essa responsabilidade, eu te amo, sou grato, aí eu comecei a sentir uma paz assim, ó, incrível. Não importava, eu só queria estar de volta na casa do pai, que é nesse estado zero, vazio. Eu só quero estar em paz. Eu busco a paz, eu busco a justiça. O Ho'oponopono não é para ter algo específico, é para amor, né? Ontem a gente teve uma aula dentro da escola que a gente trouxe uma aula da Morna, tem alguns videotapes dela de 1980 e poucos, e naquela época já ela falava sobre a profundidade e a expansão que é o Ho'oponopono, né? Que é um processo para trazer a justiça e não o que eu quero. Às vezes o que eu quero, tá, mas antes de você ter o que você quer, você tem que olhar para isso aqui que você fez lá, tem que lidar com essas memórias aqui que você fez lá naquela outra vida ou naquele outro momento. Então, peraí, querido, né? É justiça aqui. A divindade é justa. Então, faça a tua parte. E aí, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tava em paz. Não entrei em nenhum momento nesses conflitos aqui que eu tô falando, eu tô exemplificando. Porque depois que eu conheci o Ho'oponopono, cessou qualquer coisa que eu pensava. Eu simplesmente ficava no eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito. E eu ia dormir falando essas frases. É tipo um pano de fundo assim que fica o tempo todo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vinha um pensamento que queria começar com esse discurso, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E liberava. E sempre voltava. Voltava para eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Pode ser só eu te amo, sou grato, né? Então, eu sempre ficava voltando para isso. E nesse estado de paz, eu ia fazendo as coisas. A loja estava caindo os pedaços, assim. Tava refletindo bem as memórias internas, né? E a gente não tinha grana para fazer o que tinha que ser feito, consertar e fazer as melhorias e melhorar balcão e pintura. E conforme era possível ali dentro das possibilidades, no eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, ia seguindo o que vinha de inspiração. E aí eu ia lá, comprei as tintas e comecei a fazer tudo, sabe? A pintar tudo de novo e a loja se transformou dentro da possibilidade daquele momento, mas a limpeza interna, ela foi refletindo no externo. Então, aquilo que estava tudo mofado, estava caindo, tinha uma placa meio caindo, todo o muro assim, todo descascando, e mato crescendo, e era o que era. E a partir da limpeza, de assumir a responsabilidade, ai de mim que não tenho dinheiro para pagar alguém para vir fazer, tudo mais. E essas coisas não entram, esses pensamentos de vítima. Você assume a responsabilidade e a divindade vai te guiar para aquilo que você precisa. Então, a empresa foi se transformando ali, e nesse meio tempo, uma das primeiras inspirações que eu tive quando eu mergulhei de cabeça no Ho'oponopono foi gravar um áudio e postar.
E eu que não tinha esse hábito de leitura, Pessoas. né? Eu simples tipo, e se eu deixasse a mente vir e pensar sobre, será que é uma inspiração esse gravar o áudio? Quem sou eu para gravar um áudio, sendo que eu nunca li, meus amigos me conhecem, né? Eles vão me ver lendo um livro de desenvolvimento aqui, eles vão dar risada de mim, porque até ontem eu estava indo para balada e estava fazendo um monte de coisa errada e não sei o quê. E quem sou eu, né? Não deixei a mente vir com esses pensamentos, porque ela vem. Se nós deixarmos, ela vem para ficar no que ela conhece, no que é seguro, no que às Uhum. vezes o desconforto que para ela é confortável, né? Porque essa coisa ruim aqui eu já conheço, né? Agora vai que vem uma coisa pior. Então não tinha espaço para isso. Quando se está no estado zero, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato o tempo todo, você recebe a inspiração e você já age, você segue. Porque a inspiração, a própria palavra diz, ela te inspira a ação. Inspira ação. Inspiração te leva para uma ação específica. Então é muito importante entender que se eu estou com o dinheiro lá, está contadinho, eu quero mais dinheiro, preciso de mais dinheiro. Eu vou fazer o Ho'oponopono para estar no estado zero, no vazio, eu vou receber uma inspiração, e não é que vai vir uma pessoa com uma maleta de dinheiro na minha porta para me dar o dinheiro que eu pedi, ou vou ganhar alguma coisa. Pode acontecer de liberar um processo, alguma coisa que estava lá, enfim, mas a probabilidade disso acontecer ela é menor do que você receber uma inspiração de vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Você recebe uma ideia de algum projeto, de alguma coisa que você vai viabilizar, mas você tem que fazer a tua parte. A divindade não é um concierge, como o Dr. Hewlett diz, né, para ficar te dando, não é uma abordagem à la McDonald's, né? Eu peço aqui, 3 minutos está aqui. É um processo de iluminação, de arrependimento, perdão e transmutação. E aí, com esse áudio que enviei no YouTube, eu fiquei 2 a 3 meses sem ter um inscrito no canal. Mas o fato disso não ter acontecido não me impediu de continuar. Porque eu não estava fazendo para ter um inscrito, não estava planejando o que eu queria lá na frente, eu só estava fazendo por fazer, seguir a inspiração. O Ho'oponopono nos convida a agir pela inspiração e não pelo resultado que eu acho que eu vou ter daquela inspiração. Então, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, e eu sinto de enviar o áudio, eu vou fazer. Eu vou simplesmente seguir essa inspiração. E se deu o resultado, ótimo. Se não deu, não importa. Eu estou seguindo porque é o que eu sinto e é o que eu estou recebendo. Porque às vezes a gente diz que está seguindo, é uma inspiração, mas não está dando resultado. Poxa, Mabel Katz, que é um dos nomes assim famosos do Ho'oponopono, que estudou com o Dr. Hewlett também, ela comenta que ela conduziu um reality show mais de um ano tendo um prejuízo assim de dezenas de milhares de dólares, mas ela seguiu porque era uma inspiração e mais para frente ela veio a descobrir pela Morna, né? Porque aí ela tava os processos mentais vêm, gente. Quando a gente não tem, vem o questionamento. Poxa, mas será que é isso? Porque a gente tem uma ideia pré-concebida do que aquilo vai nos trazer. E aí, quando não acontece, a gente questiona. E a Mabel Katz também questionou. Então, acho que era o Dr. Hewlett, Doutor, ou Amor, né? Acho que o Dr. Hewlett. E aí doutor ele Hewlett. trouxe para ela a revelação de que ela ter seguido aquela inspiração livrou a filha dela de um processo de saúde muito que ia trazer muito sofrimento, não, muitos desafios para ela. E ela ter feito aquele trabalho de levar consciência, enfim, naquele reality show, livrou ela de um karma que ela teria que enfrentar lá na frente. Então hoje a gente não sabe o que eu estou fazendo, o que isso está impactando positivamente essa inspiração na minha vida. Daqui a 5, 10, 15, 20, a semente está plantada. E é isso que importa. O Ho'oponopono convida né? a presença do que eu faço, como eu faço o que eu faço. É por uma inspiração ou é por um desejo de algo que me falaram que é bom? Então, como diferenciar, né? Não tem como. O Dr. Hewlett diz, você nunca vai saber. Porque quando entra o processo de pensamento, você já entrou na racionalização, já entrou na memória que vai comparar os dados do que você recebeu como inspiração com os dados do passado, vai projetar um futuro que provavelmente não vai acontecer, que são N futuros possíveis, e aí entra-se num reencenar de memória de novo, e aí volta pro lixo,
emocional, para as memórias incorretas. Então a ideia, se você está com dúvida, limpa de novo, limpa mais um pouquinho. Eu te amo, sou grato, até que o Dr. Hugh Lane, ele costumava limpar 3 vezes quando alguém fazia um convite, alguma coisa, e ele tinha alguma dúvida, ele continuava limpando, limpava 3 vezes. Se a resposta era a mesma depois dessas limpezas consecutivas, aí ele seguia. Mas quando se está nesse estado de inspiração, você nem pensa, você só segue o fluxo, sabe? Você deixa o rio fluir e você acompanha esse fluxo. E é sobre isso. Veio muito pensamento, ou veio uma ideia, não, eu sinto e é isso, e tem que ser isso, tem que ser, se não for por aqui, não vai. Pode pensar um pouquinho mais, que talvez aí seja uma memória, porque a inspiração, ela nunca te obriga a seguir um caminho específico. Ela é a inspiração amorosa da divindade, que sabe que cada um tem o seu tempo. Então, se tem uma diretiva assim escrita na pedra, solta, dá uma limpada a mais, porque a inspiração, ela é leve, ela é sutil, ela te leva suavemente. E se você não seguir, tá tudo bem, você vai ter outras oportunidades. Mas basicamente é isso, continuar limpando o tempo todo. Eu te amo, sou grato. Gente, nossa, a gente poderia ficar aqui um monte de tempo, né? Eu quero assumir aqui um compromisso com vocês, de vocês virem pessoalmente aqui novamente, se vocês puderem aqui com a gente, ou então de a gente repetir aquela dose do seminário que nós fizemos em 2020, em meio a uma pandemia, e que foi muito legal, né? Que vocês trouxeram o Ho'oponopono, que a gente teve lá várias pessoas que puderam entrar em contato, né? Então, para a gente poder trazer isso de novo aqui para nossa cidade, né? Quando eu falo nossa, porque é de vocês também, né? Para a gente poder fazer isso presencial ou trazer de novo esse assunto aqui no Conversando Fora da Caixa. O nosso tempo acabou terminando, acabou acabando, né? Acabou terminando. Então, a gente gostaria agora que vocês deixassem aí, de repente, alguma. Claro que já foi falado, né, de como fazer o Ho'oponopono, tudo, mas alguma coisa, sei lá, outra coisa prática, alguma coisa que vocês queiram deixar aí para a gente terminar a nossa conversa. Boa. É, nós temos, além dessa oração que a gente compartilhou, tem várias formas de se praticar o Ho'oponopono, né? Mas isso que a gente trouxe é só o eu te amo, sou grato, ela é uma prática. Existem algumas ferramentas que também elas ajudam, né, nessa conexão direta com a divindade. A Morna percebeu que chegou um momento em que nós recebemos muitos presentes da divindade, e esses presentes são essas ferramentas que nos conectam direto com a energia do Ho'oponopono. Então, você utilizar essa ferramenta de limpeza, ela faz esse processo da limpeza sem precisar dizer o eu te amo, sou grato. Você pode não fazer sentido para você intelectualmente, mas ela funciona. Se você tiver um lápis com uma borracha na sua casa e tem alguma situação na sua vida que está te atrapalhando, que você quer resolver, que está com conflito, que está, sabe, que precisa de harmonia, você pega esse lápis, você diz gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, e dá as batidinhas naquela situação, na pessoa. Se você não tiver o lápis, não tem problema, você pode trazer a imagem na sua mente de um lápis com uma borracha, e aí você diz gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, que você está limpando o lápis, e aí você dá as batidinhas, pode ser 3 batidinhas ou uma batidinha, na situação que você quer resolver, que você quer trazer a justiça, a harmonia. Isso daqui é muito poderoso, e eu sei que o intelecto quer se agarrar a uma explicação técnica, mas eu convido a experimentar, né? Não acredite no que a gente está falando, no que a gente falou aqui. Na verdade, nem queremos que você acredite no que a gente falou. Nós queremos que você experimente, porque essa filosofia de vida, ela só transforma se você coloca em prática. Não é só conhecimento intelectual. Então, lápis, borracha,
Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Traz a situação na sua mente e dá as 3 batidinhas nessa situação. Ou num processo, se você tiver o lápis, você pode bater na situação, né, na foto da pessoa, pode escrever no papel e dar as 3 batidinhas. E continue fazendo esse processo até você perceber a mudança que vai acontecer. Esse é o lápis, é uma ferramenta trazida da Fundação do Eu. Nossa, então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês não querem imaginar como a gente ficou feliz de vocês terem aceitado, né, e estarem aqui participando com a gente. E mais uma vez eu convido vocês a gente repetir aqui essa dose, ou presencial, ou até mesmo à distância. E mais ainda, a gente tem combinado de fazer um novo seminário aqui sobre o Vamos Ho'oponopono. fazer um Fechado. workshop aí de Ho'oponopono, hein? Isso aí. Olha só. Vamos Vamos fazer um sim, vamos Aloha assumir o Day. compromisso Estamos aqui público, dispostos. né? O A convite gente Vamos vai fazer ter um em workshop. novembro um Aloha Day aqui em Santa Catarina, né? Próximo de Itajaí. E aí fica o compromisso, então, de levarmos um Aloha Day, que é um dia Ótimo. do Havaí no Que Brasil, legal. aí para Concórdia, Ah, que para a gente legal. ter a experiência e principalmente para a gente se conectar com essa verdade da harmonia que é: eu não preciso parecer nada. A minha única forma de verdadeiramente ser feliz e realizado é sendo. Quando eu preciso parecer ser, eu estou envolvido numa memória. Eu estou fazendo escolha através de memórias. Quando eu sou, eu realmente sigo o fluxo, sou direcionado por esse amor e então me realizo em todos os aspectos da vida. Gratidão, muito, muito, muito obrigado por esse convite. A gente se sente muito feliz de ter esse espaço para falar sobre aquilo que a gente acredita, que transformou a nossa vida, que auxilia muitas pessoas e que possa aí tocar o seu coração para que você se abra para experimentar esse amor da vida, essa segurança que a vida fornece, onde você não precisa sustentar nada, simplesmente fluir e fazer aquilo que é da sua responsabilidade, guiado pelo divino. Muito obrigada. Gratidão. A Vocês são gente vai maravilhosos. deixar, né, Vivi, o arroba, né, do Instagram. Então, quem quiser saber mais sobre a Escola Runa de Valor, né, vai estar o endereço do Lucas e da Suelen. E a gente que agradece mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Agradecer aos nossos Eu ia patrocinadores, falar né? agora, terminando também, agradecendo a Suelen e ao Lucas, aos nossos patrocinadores, a Clínica Langoni, que sempre está conosco, é o lugar onde nós trabalhamos e que nos dá folga no horário e apoio, né? E a Cozinha Amorosa da Fran, nossa amiga lá de Piritiba, e a moda artesanal da Feltré, que mistura o crochê com a feltragem. Muito Isso lindo aí. também. Então tá, vamos terminando mais um Conversando Fora da Caixa. Muito obrigado, gratidão.